E aí, pessoal, tudo bem? Hoje começa o 2FA, o podcast Falar e Fazer, com um convidado muito especial. Um cara que conheci nessa jornada aqui, montando um estúdio, mas que se tornou um amigo e tanto. Um cara que já tem uma trajetória aí na área de enfermagem, não é isso? Na saúde, né? Na área de saúde, tecnoradiologia também? Radiologia, enfermagem, Radiologia instrumentação cirúrgica e gesso. Nossa senhora. Não, mas espera aí. Mais recentemente também empresário e agora artista, não é isso, cara? Tô tentando entrar no ramo. Exatamente. Tem aqui o Fernando Amaral, cara, é uma satisfação. A satisfação obrigado é toda por acreditar minha. no projeto, cara. Obrigado pelo apoio que você deu aqui na estrutura do estúdio também, mano. E por todos os papos que a gente já tem tendo, né? Mas, cara, antes de contar a tua história, velho, que é muita coisa e do teu conhecimento também, eu queria saber uma coisa que você me contou mais cedo. Desculpa aí, pessoal, mas, velho, você largou uma área consolidada na área de saúde aí, digamos assim, já de uma carreira de longa data, para ganhar dinheiro alisando a madeira dos outros. É isso mesmo, rapaz? Não necessariamente nessa ordem, Mas como assim? Eu, de muito pequeno, eu sempre gostei de arte, né? A gente tem uma matriz familiar, uma matriz na arte. Desde muito pequeno, minha mãe sempre costurou, minha avó trabalhava com pintura, minha avó bordava. Eu tenho uma outra tia que trabalhava com alguns outros artigos de pintura, bordava também. Então, assim, já tem uma semente Familiar, assim, familiar, já tem essa história de a gente viver da arte. E, assim, minha mãe também, como eu, foi da saúde, trabalhava nessas duas frentes, né? E, assim... Uma pergunta, desculpa aí. Sua mãe era mais voltada para que área artística, assim? Minha mãe trabalhava muito com bordado. Bordado? Bordado, pintura, costura. E assim, eu fui o único da família que despontou, assim, porque ninguém dos meus irmãos, na verdade, trabalha com arte. Tem meu irmão que faz alguma coisa ou outra, mas assim, passou a fazer mais depois que eu inseri no mercado, que eu me inseri no mercado. E assim, eu apostei, a prova está aqui. Que você essa peça aqui, pessoal, essa peça aqui foi ele que fez. E, nossa, foi uma dificuldade encontrar essa mesa, né? No caso, eu sou de Salvador, estou abrindo o estúdio aqui em Irecê. E aí, como é que se faz para encontrar uma pessoa que trabalha com madeira, uma madeira boa, madeira de qualidade, certificada e tudo mais? E aí não encontrei ninguém. Quando eu voltei para Salvador, foi que eu peguei o seu contato, né, cara? E aí, até uma curiosidade, assim, tipo, quando eu estava aqui, não tive muitas indicações. Teve alguém que me falou de uma outra fábrica, outra pessoa que trabalha mais perto de Lapão, se eu não me engano. E aí, quando eu cheguei em Salvador, foi que alguém me passou seu contato e eu vi o seu trabalho. Cara, eu te pergunto, você não trabalha muito para a região de Irecê, especificamente, né? Mas, primeiro, conta um pouquinho assim do que você faz hoje e aí você me conta essa história aqui de como a gente se conheceu, beleza? Tipo, volte aí para a parte do analisar a madeira dos outros, né, cara? O que você faz exatamente hoje? Eu, entrando no mérito das profissões, como você citou mais cedo, eu trabalhei quase 20 anos na saúde. Eu sou formado em enfermagem, radiologia, instrumentei cirurgia há muito tempo, trabalhei com gesso há muito tempo e sempre gostei de arte. E assim, o que acontece? Desde muito novo, eu quando tive infância, né, que essa geração nova não está tendo, é mais eletrônico, eu tive a infância e a minha infância foi produzir os próprios brinquedos, os próprios utensílios. Você criava mesmo, cara? Carrinho de rolimã, fazia salpão para pegar passarinho, que na época que a gente, moleque, inventava arte. Então, assim, aqueles carrinhos de Flandre e tal. E eu acho que com isso, quando eu fui crescendo, eu fui me apaixonando pela arte do produzir. Porque eu via assim, os meninos chegavam com aqueles carros plásticos industrializados e eu chegava com o meu estilizado que eu mesmo tinha feito. Mas você não sentia inveja não, cara? Assim, por uma pessoa ali, uma criança, outra, ter um carrinho, sei lá, que foi caro? Não, cara, muito ao contrário. Eu despertava inveja nos outros. Porque o meu eu fazia único, entendeu? O meu era customizado. E assim, eu de muito pequeno, eu sempre fiz com o mais perfeito possível. Com o máximo de carinho que fazia. Tanto é que a gente usava essas latas de óleo, que hoje já não se usa mais, né? Ah, verdade. Era aquelas latas de óleo e tal. E assim, minha mãe era costureira, e aí eu pegava as tesouras dela para cortar para fazer. Ela não reclamava, não? De vez em quando eu tomava um couro, tomava um sermão, porque cegava as tesouras cortando mais, assim, os flandes, né, que a gente chamava de flande.
E assim, eu não tinha inveja porque eu era o único. Como dizer, eu chegava chegando. Chegava com um carro diferente, com as molas, não existia, a gente não sabia naquela época de carro rebaixado. Eu chegava com os carros rebaixados, muito bonito, fazia os pneus com sandália, aquelas sandálias havaianas que tinha antigamente. E assim... Era só preto e azul. Preto e azul. E assim, eu acabava despertando. Muitas vezes despertava tanto nos outros que os meninos queriam trocar os carros deles com os meus. E eu obtinha vantagem nesse aspecto. Por quê? Trocava, recebia uma volta, ou em um outro brinquedo, ou Goodyear e tal, e aí eu voltava a fazer outro carro. Então, quer dizer, além de ser uma artista, digamos assim, ter essa veia assim, de mexer com madeira desde criança, você também já negociava. Já negociava, já empreendia. Rapaz, então, assim... Esperto, hein? E com isso eu fui crescendo, né? Fui crescendo, fui estudando, fui fazer radiologia fora, mas eu sempre quis montar o meu negócio. Não me ative só a profissão, lógico que me serviu como um dos degraus que eu consegui fazer com que eu chegasse aqui onde eu estou hoje, né? Eu me vejo como pioneiro no que eu faço, porque assim, tem algumas pessoas que fazem o móvel rústico, só que assim, eu trabalho com o móvel rústico, planejado e refinado, porque assim, é de comum você encontrar em outras lojas, em outros locais, onde vende alguns artigos semelhantes ao que eu faço, porém não é uma peça personalizada, não é uma peça com a sua cara, não é uma peça sua. Quando você for no meu ateliê, me visitar, eu te abri um leque de possibilidades que você olhou, você viu essa peça, então assim, eu tento satisfazer o desejo do cliente, eu construo junto com o cliente o que o cliente deseja. É assim, o cliente muitas das vezes traz o sonho e eu faço desse sonho realidade. No então, caso, assim, você meio que transforma uma ideia em... Você realmente materializa a ideia. Materializa a ideia. Eu faço do seu sonho a realidade. Você estava buscando, você estava sonhando, procurando uma mesa para o estúdio e tal, e você foi, junto com você, a gente mexeu as ideias, casou, a energia bateu e eu fiz o seu sonho ser realizado, que era o seu desejo. Realmente, cara, saiu exatamente como eu queria. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Por que eu me vejo como pioneiro? Tem algumas pessoas que produzem, tem, mas ninguém faz como eu faço. Entendeu? Eu busquei ousar. As pessoas com medo do processo de crescimento, às vezes com medo até de fazer e sair feio, fazer e sair errado, e não ter o reconhecimento que desejava, não dá o passo adiante. Estagna-se ali, não só produzir o grosseiro e deixar e vender. Não é rústico. Não necessariamente. Não é porque é rústico que tem que ser grosseiro. Entendi. Eu posso refinar o rústico e fazer do rústico uma peça, uma joia. Mas vem cá, digamos assim, beleza, você trabalha com móveis e tal, mas como foi que surgiu essas brincadeiras aí dos seus amigos de ficar com essas piadinhas de duplo sentido? Tipo, tem quanto tempo que você trabalha, mas o pessoal não te apoiava, tirava uma onda com você ali, porque você, sei lá, você estava migrando de uma área, né? Um risco, com certeza. O risco. Hoje a gente vive uma vida de risco. Hoje você pode sair de casa e não voltar. Tudo é um risco. Eu vejo por esse medo do errar, as pessoas ficam reticentes em não querer apostar. E assim, eu tenho um espírito muito aventureiro em todos os aspectos. E essa questão do empreender, porque assim, eu nunca tive comércio, eu nunca tive nada voltado para a área comercial. Eu sempre fui um prestador de serviço. Eu trabalhei, como eu falei, eu trabalhei 20 anos na saúde e eu trabalhei em praticamente todos os hospitais de DC. Porque assim, tudo que eu busquei fazer, eu tentei buscar informação para me fazer com o máximo de acurácia possível. Eu tentei ser o melhor no que eu fazia, entendeu? Então assim, até hoje eu sou chamado por alguns médicos, alguns amigos meus, pô, bicho, e aí, velho, você saiu da área, porque assim, tudo que eu fiz eu procurei fazer bem feito. Entendeu? Bacana. Mesmo sabendo que não seria minha área de atuação fim. Eu tinha um outro objetivo. Algumas pessoas sabiam desse objetivo, tanto é que quando eu estava estudando radiologia em feira, eu tinha um amigo, Albert. Para você, viu, Albert? Você fez parte dessa história. Aí, Albert é engenheiro? Não, Albert ele é técnico em radiologia também. Ele é daqui de DC, foi fazer radiologia em feira também, lá nós nos encontramos. E eu sempre falava com ele, quando eu for para IDC, que eu voltar para IDC, que eu regressar, eu vou trabalhar na saúde por um período, mas eu vou montar o meu ateliê. Eu tenho um sonho e esse sonho
não vai morrer comigo. Tem quanto tempo você está com o ateliê aqui? Hoje eu tenho um ateliê na faixa de uns 12 anos. 12 anos? 12 anos. Mas digamos, você criou naquela unidade ali, permaneceu, ou já é o seu segundo ou terceiro ateliê? Aquela primeira e única unidade que você já teve? Ali acho que é o quarto ou quinto. Nossa, Quarto ou quinto. Porque assim, quando eu vim embora, eu comprei aquela área de terra. Onde você hoje viu lá o estúdio, né? Então, assim, eu fui aos poucos construindo aquilo ali. E assim, eu fui motivo de muita chacota, eu fui motivo de muita gozação e de, assim, algumas pessoas achavam que eu estava saindo do meu habitat seguro, de estar de jaleco branco dentro da minha sala de radiologia, da frente do monitor de tomografia, porque eu fazia tomografia também no regional, dentro do centro cirúrgico, tinha toda aquela pompa, andar de branco e tal. E eu migrei dali para ir para uma área onde eu ia trabalhar no sol, braçal, me sujando de terra, me sujando de pó. Boa parte da matéria-prima da qual, no início, eu fiz uso, eu não tinha poder aquisitivo. Falar assim, como hoje, eu posso chegar ali no madeireiro e dizer, eu quero essa peça, eu quero essa peça, eu quero essa peça, eu quero essa peça. Eu tive que aprender a dividir o processo de edificação e produção. Em que aspecto? Eu tinha que construir, como eu falei com você, a área de terra que eu comprei, eu tinha que construir algo ali, porque eu vivia de ponto em ponto. Como o meu... Você falou ponto em ponto, era alugado? Era alugado, eu não tinha um ponto físico. Aí, assim... Quando eu começava a trabalhar, gerava muito pó, sujeira, ruído por conta de máquina. Aí, às vezes, a vizinhança reclamava e tal. E o dono do ponto dizia, e aí chegava, não tem como você ficar aqui por conta disso. Aí, ia eu de novo, com a tralha toda, fazer mudança para outro ponto. Aí ia buscar outro ponto. E isso sonhando com o meu. E o povo dizendo, rapaz, isso é loucura. Como é que tu tá nessa mudança, carregando peso, trabalhando pesado? Tu tá vendo que isso não vai para frente, IRC não comporta isso que você quer. E eu comigo dava ouvidos, mas não dava atenção. Mas uma coisa nesse sentido aí, eram críticas mais construtivas ou era tipo assim, porra, cara, você vai se ferrar, não vá nessa daí não, mas no tipo de um pouco de inveja também, aquele povo que assim que dá a opinião sem você pedir e só ele joga para baixo, era mais nessa pegada? Era um misto. Porque assim, os que não tinham coragem de criar, os que não tinham coragem de ousar, os que não tinham coragem de arregaçar as mangas e trabalhar, porque já tinha chegado a como é que eu posso dizer, a um ponto em que para ele já estava confortável. Ele chegou na sua zona de conforto e ali ficou. E eu não queria aquilo para mim. Eu queria algo mais. Então aquela zona de conforto, ao mesmo tempo, contraditoriamente dizendo, para mim não era uma zona de conforto, era uma zona desconfortável. Entendi. Entendeu? Porque assim, eu não ia estagnar ali. Eu vim aqui para mais. Eu vim aqui para ir além daquilo. Ali não era a minha linha de chegada. Ali eu estava no meio da trajetória. Te entendo, cara. Assim, acho que você tem um perfil mais de desafiador, né? Você tem uma ideia que ir além e aí chega num limite, beleza, tive muito conhecimento, sou bom no que eu faço, mas você quer experimentar uma coisa nova, né? Quero experimentar algo novo. Eu quero as piadas continuam hoje. Hoje você é um cara sucedido, cara. Hoje, digamos, suas peças são enviadas para quase todos os estados do país, né? Até para fora. Tem. Já tem algumas peças que foi até para fora do Brasil. Algumas peças pequenas. Mas ainda continuam com chacota, ficam criticando você? Não, o pessoal percebeu que houve um reconhecimento. A partir do momento que houve aquele reconhecimento, eles começaram, como é que se diz, viraram a ficha, viraram a fita, na verdade. Eu sempre querendo seduzir os caras, vamos lá, velho, pra você ver meu material. Porque eu sabia que se eles fossem ver o material em loco, eles iriam arrumar um meio de arrumar espaço. E aí, com muita insistência, Jarbas e Rodrigo foram lá dar uma olhada. Na hora que os caras chegaram que olharam as peças, aí falaram, não. Aí a ficha caiu, e aí eu vi totalmente o brilho no olhar dos caras, e disseram, não, vamos reorganizar lá. Vamos reorganizar, vamos arrumar um espaço maior e tal. E aí me sugeriram fazer a praça de alimentação do camarote. E com isso, o desafio surgiu com menos de 40 dias. Então, assim, eu tive que montar uma mega exposição com quase 40 peças, e você vê que as peças são monstruosas. Você fala 40 peças, mas eram o quê? Mesas, cadeiras? Mesa, cadeira, balcão, aparador, balanço,
algumas peças decorativas para o pessoal se assentar, foto comer, ali, né, tirar e tal. foto. Eu fiz um ambiente instagramado lá, que ficou muito legal, que é um bar de cabeça para baixo, que ficou muito, Moleque, que muito da hora. massa. A galera curtiu muito. Quando assim que a gente montou esse ambiente instagramado, que foi ideia até do nosso prefeito, que sugeriu se a gente tinha como fazer, porque a cidade nunca tinha visto, que ele tinha visto numa exposição de arte em São Paulo. Ele me propôs a ideia e o desafio, e foi realmente um desafio, porque assim, em questão de 72 horas eu fiz todo o ambiente. Agora sim, virei várias noites de sono. Mas peraí, 72 horas você fez o quê? Você fez Esse ambiente que ele pediu, a tá. montagem e entrega Entendi. deste Você ambiente. fez toda a praça em 72 horas. Rapaz, que operação é essa? Não. Só esse ambiente instagramado que foi a criação de um habitat, né? Entendi. Que foi muito visitado, muito fotografado, rodou o mundo essas fotos aí, que algumas pessoas até de fora comentaram que o ambiente ficou muito massa. Então, assim, eu tive 40 dias para fazer essa exposição. E com isso, meu amigo, foi pancada. Indo dormir 4, 5 horas da manhã, amanhecia o dia, tinha dia que eu de virote, ia em casa dormir 1 hora, 2 horas e voltava, mas valeu a pena todo o esforço. Bacana, cara, Em mas todos foi os disso daí que você aspectos. falou que queria, voltando ao que você estava comentando anteriormente, foi dessa exposição que você teve a ideia do celeiro, assim, de ideias de exposição de outras artes, né? Aí você fez bastante coisa, né? Além dos móveis rústicos e tal, mas esse celeiro que você está planejando hoje é uma extensão disso daí, tipo, um pouco maior? Não. O objetivo da exposição foi trazer à tona um pouco do que eu tinha guardado. Um pouco do que eu tenho guardado, na verdade. Porque assim, eu ainda tenho muita coisa guardada. Tenho muita peça bonita. Tá, deixa eu só falar um negócio que eu achei interessante. É porque assim, quando eu fui lá no seu ateliê, eu acho que a diferença de alguns dos lugares que eu visitei antes foi o seguinte, quando a pessoa tem, digamos, um modelo mais industrial, né? Você chega lá, você tem algumas peças prontas, mas são pouquinhas ali, tipo um monstruário básico, e você faz as configurações, customizações, a cor, o tamanho, talvez a madeira que você quer e tal. Mas você não tem uma variedade muito grande. Cara, quando eu cheguei lá, pô, tem peça jogada a roda, assim, eu disse, mas cara, quem pediu isso daqui? Foi algum refúgio, alguma coisa? Não, velho, eu venho, daí eu crio e fico aí, se alguém quiser vende. Tipo, realmente a veia artística, assim, de fazer, sem a pretensão inicial de vender, e posteriormente fica ali com uma peça, assim, que interessa o interesse de quem vê, assim, de longe, né? Tipo aquela hora do dragão mesmo, cara, que ideia fantástica aquela, uma iluminação, aquele negócio que dentro da madeira mesmo, ali se acende, troca de cor, cara. É uma mistura muito louca, assim, de empreendedorismo e de artístico, né? Assim, sabe? Eu tenho que melhorar muito isso em mim. Porque eu tenho essa questão, tem peça que eu faço e vira filho. Aí você não quer se desapegar? Não quero me desapegar. E eu tenho que ter esse desapego. Porque assim, independente de qualquer situação, eu preciso que minhas peças venham romper fronteiras. Eu preciso levar minhas peças para outros estados. E assim, tem peça, como eu disse a você que tem muita peça guardada, tem peça que eu faço que eu tenho um apego tão grande pela criação, pela dificuldade de aquisição das matérias-primas, como teve madeira, teve tronco, que eu fui buscar no fundo do rio. Eu sou mergulhador, e assim, às vezes quando eu vou para uma pesca subaquática, umas 2 vezes eu mergulhei aqui na Lagoa Taparica, que é uma bacia hidrográfica que nós temos aqui, depois de Tiquixique, e lá alguns troncos e tal, e eu no mergulho eu via, e eu ia lá com o GPS, marcava e depois voltava para buscar. Então assim, tem peças que têm uma história, entendeu? Não é uma peça que eu chego na madeireira ali, como eu quero essa prancha aqui para fazer a mesa. Não, tem peça que eu vi a árvore caída, às vezes num passeio que eu pedalo, às vezes num passeio de pedal, eu vejo na chácara de alguém, na fazenda de alguém, uma árvore morta, que eu só trabalho com madeira morta. Eu tenho essa preocupação de evitar esse processo do desmatamento, entendeu? Muito bacana. Tanto é que tem algumas pessoas que me perguntam, rapaz, eu tenho uma árvore ali assim e tal, que eu vou te vender. Eu digo, não, manda foto e tal. Aí, às vezes, manda foto, conversa muito rápido ali, ele manda foto, eu chego, a árvore está viva. Então, não quero, não tenho interesse nenhum. Porque, assim, eu não vim aqui
para, como é que se diz, potencializar essa ferida. Eu vim aqui para tentar tirar o que está, fazer arte do que está morto, fazer arte do que é desprezado. O processo natural da natureza, né? Isso. Digamos ali, você encontra um tronco, até havia me comentado de uma outra peça que você me mostrou, que ela veio pela correnteza do rio, de alguma enchente que teve em algum lugar. Foi né? isso. Foi assim, quando nós temos uma barragem aqui muito próximo, que era a principal fonte de água potável e doce, que você não tem rio, né? E tem essa barragem de Miroróis, que era onde fizeram a barragem, que foi feita pela própria Codevasf. E essa barragem, quando foi feita a barragem, ela imergiu uma área gigantesca de mata. E assim, quando houve um período de seca, essa barragem ela secou. No momento em que ela secou, ela trouxe um fóssil gigantesco de matéria-prima. Por quê? As árvores que foram tomadas pela água, que ficou submersa, elas morreram. Aí quando a barragem secou, veio à tona um fóssil maravilhoso. Mas muita matéria-prima, muita árvore. E assim, eu cheguei junto à Codevasf, na época, conversei com o pessoal e disse, não, o que tiver de árvore morta, você pode coletar. Eu fui coletar esse material. E assim, o pessoal via isso como material, que é visto como material lenhoso. É só para lenha, por quê? Fazer forno para fazer carvoaria, para fazer carvão, entendeu? Forno de carvoaria para fazer carvão. E eu não tenho essa visão. Porque assim, às vezes quando eu vinha carregado, algumas pessoas até brincavam e gozavam, como a gente falou mais cedo, chacotava no popular, que assim, moço, vai para onde que esse carro carregado de lenha? Sem saber eles que ali ia um acervo de matéria-prima ao qual iria virar arte, subsequentemente, em que seria apreciado e cobiçado por muitos. Eu quero até te perguntar um pouco mais sobre essa parte ecológica e tal do processo, assim, tanto da coleta, mas da parte até, digamos, jurídica, legislativa sobre isso, mas antes de entrar nessa seara, queria que você concluísse a questão do celeiro de ideias, que eu achei curioso também, e eu queria saber mais. O celeiro de ideias, o meu objetivo do celeiro de ideias é trazer vários nichos voltados para a arte dentro do mesmo habitat, dentro do mesmo espaço. Para que o meu cliente, o meu amigo, o meu parceiro, porque assim, a maioria dos meus clientes tornam-se amigos, tornam-se parceiros, 90%, cara. Tem pessoas que chegam, compram e vai embora. Mas assim... para além de ser uma pessoa magnética, cara, e não é puxando o saco não, tá? Conversei com o Fernando, assim, o papo foi super rápido, eu estava à procura de uma peça bem específica, mesmo ele tinha lá, conseguiu produzir no tempo hábil que eu necessitava, mas a partir disso a gente começou a trocar ideias sobre outros projetos, ele se tornou meu cliente primeiro, né? Quer dizer, eu encomendei a peça, mas na sequência ele já se tornou meu cliente. E aí a gente começou a trocar ideia, vimos muitas coisas parecidas e parece que foi algo natural, cara. Foi natural. Foi natural. Magnético, assim, essa energia que você tem. Porque assim, eu sou muito complacente a ideias. Você me traz a ideia, tem gente que chega, não quero, não faço e tal. Eu tento satisfazer a ideia do cliente, eu tento junto com o cliente, mesmo que eu não tenha a habilidade, eu vou buscar fazer, entendeu? Então assim, e com isso, eu passo uma segurança para o cliente que diz, pô, bicho, o cara não está vendo só a questão financeira. Porque se eu fosse trabalhar só com a questão financeira, eu já teria fechado. Você pode ter certeza. É aquele caso que eu te falei, né? De, tipo, que eu te perguntei na real, se você não trabalhava muito com o público de Irecê. Não, eu vendo pouco para Irecê. Você falou um pouco do São João e tal, mas eu só realmente conheci seu trabalho por contato de Salvador. Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, no São João eu fiz essa exposição, eu expus quase 40 peças, eu não vendi uma peça. Nenhuma? Nenhuma. Não minto, vendi uma pecinha de centro, mas algo assim bem ínfimo. Mas o que você... Tipo assim, você falou que... E eu já vi, né? No caso, você me mostrou a peça e tal, até porque tem alguns contatos fora também, mas... ao que você atribui essa baixa saída para Irecê, especificamente? Assim, sabe? O meu produto é um produto extremamente belo. E assim, não estou me gavando, porque assim, o povo fala que o cara tá botando, não. Ao ponto de te mostrar e provar para você. Mas assim, antes de você concluir, para também não ficar só puxando seu saco, você nunca fez uma peça feia? Já, muitas. Agora sim, é relativo. Porque assim, muitas das vezes, não é a peça que é feia.
é a pessoa que não se agradou com ela. Entende? Então, assim, ele que não agradou, mas o outro gosta. Entendi. Tem um aproveitamento. Entendeu qual é a questão? Porque, assim, tem gente que não gosta do rústico. Aí é feio para uns. Mas tem outras pessoas que olham assim e dizem, que peça é essa? Como não sei se você viu, a boneca de chumbo, que eu a intitulei da Força da Mulher Africana, que tá até lá. Depois, aquela mesa lá que tem um pé, que é tipo que tem um pé com a negra segurando ela e né? tal. Depois vocês vão dar uma olhada, viu no Instagram da Rustic Estilo, que tem essa peça lá. Lembra um pouco do Atlas, cara. Atlas é aquele desenho do homem segurando o mundo nas costas. Isso, semelha-se. Não eu recriei. Né? Mas, assim, eu recriei. Não sei se você teve como inspiração, mas eu gostei bastante do contexto, né? Da força da mulher, e principalmente... A força da mulher africana. E assim, ali eu agreguei vários valores naquela peça. Então assim, por que eu estou falando de celeiro de ideias? Porque eu não trabalho só com móvel rústico. Eu busco ter um acervo de criações no qual eu trabalho com metal, no qual eu trabalho com chumbo, eu trabalho com fundição. O corpo daquela negra eu fiz todo de chumbo na mão. Comprei algumas baterias, derreti as baterias, fiz um molde de gesso na mão, fiz uma parte do molde metálico todo na mão e fui criando as peças. Depois eu fiz a montagem e ficou aquela peça. Eu já perguntaria a questão da radiação, né? Vindo de bateria, mas eu esqueci dessa parte de radiologia. Não, porque assim, na bateria ela não tem radiação. Ali o máximo que ela tem ali é uma solução, que ela é corrosiva e tal, mas com todo cuidado, com luva, ali a gente vai ferver aquele chumbo. A gente, no processo de derretimento, ele acaba separando essa parte tóxica, fica só o chumbo mesmo, só o metal. E aí com isso depois a gente derrete e molda o que a gente quer. Legal, cara. E realmente ficou uma peça muito bonita. E assim, como eu falei, é uma das peças da qual eu agrego. Eu não sei se você viu no tampo, em cima dela, onde ela segura, ali tem algo que eu simbolizei como se fosse fogo, onde ela segura com muita veemência, porque ela está segurando um peso. Ali tem um tipo de trabalho que é chamado de Lichtenberg. Qual é esse trabalho de Lichtenberg? O trabalho de Lichtenberg é assim, desenvolveram uma máquina, não sei se por acidente, eu vi uma e criei outra. O que acontece? Essa máquina, ela desenrola ali em torno de 8, 9 mil volts em um polo e um outro polo. Vocês podem ver que lá também tem algumas coisas que é produzido por a gente, que é essa arte em Lichtenberg. A gente queima a peça, só que assim, a gente não tem controle do que ela queima. A arte do Lichtenberg, ele vem só. Você põe o polo aqui, liga ela na tomada, ela gera 8 mil volts de um polo para aquele, e ele sai queimando e fazendo desenhos. Eu já vi isso, tipo assim, é como se tivesse... Ela queima realmente a madeira, mas é como se fosse um raio. Um raio, é uma espécie de raio. Porque o raio nada mais é do que uma descarga elétrica. Sim. Entendeu? Então é o mesmo processo. Mas eu não conhecia o nome, né? Porque antes de entrar nessa ideia de podcast e tudo mais, de procurar um produto mais customizado, o próprio Cristiano, que eu te falei, que é meu primo, que você conhece, do Fala Cris e tal, ele também trabalha com madeira, e aí ele falava muito sobre resina epóxi, se eu não me engano. Isso, também a gente trabalha com isso. Material resinado e tal. E aí eu vi muito no YouTube as pessoas aplicando aquilo, depois eu vinha com a camada de epóxi ali, isso. Que parecia vidro no final, assim, isso. E aí ficava aquele acabamento, às vezes até criavam algumas cenas, né? Por exemplo, eu já vi pessoas... deixa uma certa parte assim de vidro mesmo, né? E aí vai montando uma cena com pedrinhas, como se fosse você pode uma praia ali e tal. Vários cenários. Com resina, fecha e a mesa fica um espetáculo. Totalmente diferente. Mas dessa específica eu não sabia. Cria-se vários cenários. Assim, como a gente, voltando à questão do Lichtenberg. O Lichtenberg é um raio induzido. Como você citou, né? Que é um raio, só que o raio é um fenômeno natural que acontece quando a tempestade vem e a descarga elétrica. E o Lichtenberg, ele é semelhante ao raio porque é uma descarga elétrica também, só que com 8 mil volts. Ela sai queimando, a gente põe a solução onde você quer colocar, mas você não define o desenho quem define é a máquina, por si só. E sai trabalhos perfeitos, sai tanta coisa bonita que você fica assim encantado. E assim, junto ao Lichtenberg, você vê, o tanto de coisa em uma peça só. E as pessoas não entendem que, assim, ali tem muito tempo de dedicação. Ali tem muito estudo. Porque, assim, o marceneiro, o pessoal acha que é um processo engessado.
Entendeu? O cara chega, pega a madeira, tal, entregou a peça. Mas peraí, aí você está falando das pessoas no geral ou algumas pessoas? Não, aqui na nossa região. Na nossa região o pessoal vê muito assim, por esse prisma. Iniciou falando que você não vende tanto para aqui para dentro, mas para fora. O pessoal vê com esse prisma, só que assim, o pessoal não sabe que atrás daquilo ali tem anos de estudo. Entende? Ali tem uma série de recursos que assim, eu tenho 45 anos de idade. Tudo que eu adquiri de conhecimento e financeiramente eu investi naquilo. Com máquina, com ferramenta, com insumo, com mão de obra, com treinamento, com muitas noites de sono perdida, pesquisando, buscando, porque eu nunca fiz curso nenhum na área da arte. Eu não tenho curso nenhum na área de arte. Você aprendeu assim, pesquisando sozinho, autodidata mesmo? Naturalmente. Entendeu? Assim, no seu contexto assim, mais ainda. Naturalmente. Eu cometi vários erros. É isso que faz, porque como as pessoas no início chacotava, fazia medo. Não faz, você vai sair dessa zona de conforto, você vai sair do jaleco, a pompa e tal, para um lugar, para um ambiente extremamente inexplorado aqui na região, um nicho que assim não vai ter esse retorno porque o povo não gosta, porque o povo não quer. Mas eles não sabiam o que estava aqui dentro. Não, mas aí, pelo menos em uma parte, eles talvez aí acertaram dizendo que o povo não tem tanto interesse porque você foi encontrar o público fora, né? Os seus clientes aí, você falou que são mais de fora. São mais de fora, mas eu tenho o meu leque de clientes aqui dentro. Eu tenho um leque de clientes aqui, assim, bem seleto. O pessoal gosta de arte, na verdade, o pessoal gosta de um produto fino, um produto bem acabado, um produto que você não encontra em outro lugar, são peças exclusivas, porque assim, eu não sou artista. Eu não você me não vejo, se considera artista? Eu não mesmo me com tudo que você faz, você não se considera artista? Não, eu não me considero artista. Sabe o que eu me considero? Com o mesmo processo de revelação de foto. Eu não faço a arte, eu simplesmente a revelo. Em que aspecto? Em uma viagem, em uma trilha, em uma pescaria que eu olho a peça, eu olho, vejo, capto, automaticamente já me vem os insights do que eu posso fazer com aquilo. Entende? Então, assim, eu não crio nada, eu só revelo. Eu mostro para os olhos menos treinados que aquilo ali é arte, que aquilo pode virar uma peça decorativa, que aquilo pode virar um utensílio para sua casa muito belo que você não vai encontrar em outro lugar, até porque ali é exclusivo, só existe aquela, a natureza só fez aquela. Entendeu? Entendi. Muitas vezes a pessoa olha um tronco aqui e diz, rapaz, aquilo não passa de uma fogueira de São João. Aquelas negócios de, tipo, ou cortar a lenha ou fazer a fogueira em pé, né? É tradicional aqui no Entendeu? E eu olho com outro olhar. Eu olho, às vezes, tem peça que eu vou, coleta, eu não sei o que eu vou fazer com ela. Mas eu sei. Eu sei que eu vou fazer algo com ela. Mas vale a pena, mano? Porque você fala assim eu tô fazendo uma trilha, você for fazer uma trilha em Lençóis, né? Que não é tão distante daqui. Aí você viu uma árvore caída ou alguma coisa que você possa fazer a extração assim devidamente legal, etc e tal. Mas, pô, cara, você vai trazer... É pesado, né? Só para subir isso daqui foram 4 pessoas e morrendo, né? Então, vale a pena trazer uma peça, o frete, o carreto, como é que chama? E aí depois ainda guardar isso, armazenar, etc e tal. Vale a pena, cara, financeiramente falando? Financeiramente valendo, às vezes não. Mas o que acontece? Ao meu olhar, nem tudo gira em torno da moeda. Entende? Tem coisa que eu faço por prazer. Como eu falei com você, tem peça que se eu pudesse eu não vendia. Entendi. Entendeu? Então eu faço aquilo ali por prazer. Eu tenho as outras peças que eu vendo. Aquela não vai valer. Mas assim, se um dia eu não vender, eu vou levar para minha casa. Eu levo para minha casa. Não, mas conta a história melhor assim, porque você fala que de certa forma não vale a pena financeiramente. Eu entendo isso aí mais pelo lado artístico. Mas pelo lado de negócio, de empreendimento, etc. Para você poder fazer isso, digamos, você ter o luxo de você ir lá e ir em algum lugar um pouco mais longe, colher uma peça, armazená-la ali, ou até fabricar uma peça e deixá-la lá armazenada porque você teve uma ideia, quer dizer que você está girando bem, que você está com uma consistência financeira muito boa, cara. Porque você não ia fazer isso se você não tivesse grana razoavelmente para, digamos, não, precisa só investir em peça de venda, né? Então, seu negócio está girando bem, muito bem. Como eu falei a você, eu investi toda a minha vida ali dentro. Então, tudo que eu ganhei ao longo desse tempo em que eu trabalho, mais de 30 anos de trabalho, está ali dentro.
Então, assim, eu nunca fui muito de estourar. Eu sempre fui um cara mais tranquilo, até porque eu venho de família humilde. Então, assim, a gente nunca teve uma vida de luxo, uma vida de regalias. Eu passei a viajar agora mais alguns anos pra cá, porque assim que eu casei, minha esposa gosta de viajar, mas eu não viajava. Eu não curtia, eu não vivia, porque o meu tesão era aquilo. O meu hobby era aquele. Então, assim, eu me vi, eu me encontrei em um momento da minha vida, assim, que eu falei, poxa, o que eu quero é isso aqui. O meu prazer está aqui. Se eu venda ou não, lógico, tem as outras peças para me manter o meu processo andando. Eu não atraso o salário de funcionário, eu não atraso o aluguel, eu não atraso, entendeu? Nada, eu não atrasava, porque assim, eu tinha outras coisas que eu produzia, mas eu nunca deixei de ter o meu artístico. Entendi. Eu nunca, e assim, pois isso não vai me dar retorno. Ele não me dá retorno agora. Não, mas isso aí é uma consideração de um investimento de médio e longo prazo. Isso. Mas assim, você não está sendo um pouco modesto, não, pô, porque eu podia estar na sua casa, né? Vendo o lugar que você tem e outros investimentos que você está fazendo assim, pô, cara, você construiu um patrimônio muito, digamos assim, no mínimo significativo. Assim, razoável. Você está expandindo ainda. Tô expandindo. Mas você não me vê com luxo. Você vê que o carro que eu rodo é o carro da fábrica. Eu não tenho esse luxo, eu não me envaideço com... Porque assim, tudo que eu pego eu reinvisto. Tudo que eu conquisto eu reinvisto. É um processo de reinvestimento natural. Porque assim, eu não trabalho só com rústico. Eu trabalho com estrutura em eucalipto, que me dá um retorno razoável. Então assim, eu reinvisto o que o eucalipto me traz. Entende? Eu não... Porque assim, se fosse para trabalhar só com rústico aqui em DC, seria inviável. Eu não teria chegado onde eu cheguei. A margem é muito baixa ou a saída... A saída é muito pouca aqui na cidade. Não, mas voltando a esse tema, né? A saída é baixa aqui na cidade, mas e para fora da cidade? É razoável. Mas tem alguns arquitetos em São Paulo que compram em minha mão. Tem alguns... Porque assim, por que eu digo que eu sou pioneiro no que faço? Porque assim, o rústico planejado, se você chega a um apartamento de 150 metros quadrados, um cubículo, entende? E diz assim, um cubículo, cara? Não. Você tá por fora os apartamentos que estão construindo ultimamente. Não, tem. Porque assim, mas a comparar com uma casa é algo pequeno. É verdade. Porque você acha que num apartamento com essas dimensões, você coloca uma mesa rústica? Não. Porque a ideia do rústico é tudo muito grande, é tudo muito suntuoso, é tudo muito monstruoso, tudo muito pesado. Geralmente, acho que móveis rústicos assim também acompanha a ideia de espaço, mas não só da dimensão comprimento e largura, mas da altura também. Eu vejo móveis rústicos onde tem um pé direito muito alto, né? Isso. Então, mas assim... Realmente precisa de mais espaço para mostrar e para ter beleza, né? Beleza. Então, assim... Mas eu consigo, na sua casa, com o espaço pequeno que tem, o arquiteto me manda, bicho, eu tô com uma ideia, eu queria uma peça rústica para me colocar numa sala de 2x2. Mas era uma sala, não é uma sala, né, velho? É quase que uma cela. É uma cela, é isso que eu tô dizendo, alguns cubículos, porque assim, a gente, às vezes, como eu falei aqui, 150 metros, mas é diária. Nesses 150 metros que eu digo, aí vem garagem, vem espaço gourmet, vem área de fora, mas eu quero uma peça dentro da minha casa, que é uma casa miudinha, uma casa para um casal, um filho no máximo, um apartamento pequeno, e eu consigo colocar uma peça rústica lá dentro, com o que o cliente quer. Qual foi a peça mais, assim, não vou dizer menor que você já fez, mas vamos lá, qual foi a menor peça que você já fez e qual foi a peça mais estranha que você já produziu também? Mais diferente? Eu fui desafiado quando eu fiz o curso eu fiz o curso do Empreteco há uns 8 anos atrás. Esse do Sebrae? Do Sebrae. Eu fiz esse curso incentivado por minha esposa, porque assim, eu não tinha muito esse tino do empreendedorismo, eu era mais artista, mas eu ainda trabalhava na área de saúde. E como ela viu que eu estava mergulhando nesse novo mundo do empreendedorismo, ela foi e me sugeriu. E eu fui fazer. E lá surgiu uma atividade na qual você tinha que criar em 24 horas algo que fosse bonito, prático e que fosse exclusivo. Mas assim, tinha que ser um produto ou era... Um produto. E eu não era só, como os dois Fá. Eu não ia só falar. Eu tinha que falar fazer e mostrar.
entendeu? Falar e aplicar, demonstrar sua teoria, né? Isso. Assim. E em 24 horas eu tive que criar uma luminária de resina, que eu nunca tinha trabalhado com resina. Em 24 horas eu tive que trabalhar uma resina, trabalhar uma luminária em resina e dela criar algo em que fosse diferente. Tá, mas espera aí. Dentro desse processo, vocês tiveram que criar. Você teve que criar porque foi ideia da dinâmica que você estava participando ou foi o que você idealizou para aquele produto, produto? Eu que idealizei como produto. Entendi. Então, porque assim, teve algumas pessoas que fizeram licores diferenciados, um licor diferente, outro produziu um tipo de sandália diferente. E assim, você tinha que fazer, entendeu? E assim, e você tinha que mostrar todos os produtos que você usou naquele item. Aí demonstrar o processo de fabricação. O processo de fabricação, com registro fotográfico, para eles perceberem que foi você que fez, que você não chegou ali, pegou e criou uma história em cima daquilo. E eu cheguei em casa, meu amigo, o curso acabou 7 horas da noite, eu cheguei em casa fervilhando ideia e a cabeça fervendo, o que é que eu vou fazer, porque assim, eu sempre gostei de um desafio. Eu estou no Móveis Rústicos por desafio. Eu me desafiei a fazer aquilo. Eu entrei ali para ser diferente, eu entrei ali para fazer o diferente. E aí eu fiquei com isso me martelando. Eu fiquei até 3 horas da manhã, cara, no ateliê, que eu tenho um micro ateliê em casa, matutando o que é que eu ia fazer. E eu olhava um artigo, olhava assim, não, isso não é isso, não é isso, não é isso. Achei uma cabaça. E a ideia surgiu dali. De uma cabaça. De uma cabaça. Você fala cabaça dessa que o pessoal também conhece como moringa. Isso. Que faz moringa, que né? Faz moringa. E essa cabaça, eu vou até repostar para que o pessoal veja essa luminária. Eu dei até de presente uma cliente minha, que é Lindete da Sertão Ferro. Aproveita e fala as suas redes sociais aí pra galera, né? Porque você não tinha nem perfil social aqui, eu que queria o perfil social. Pra você ver como é que funciona. O perfil pessoal dele, né? Como artista, né? Mas, por favor, fala as suas redes sociais aí. A Rústico, a nossa empresa tem a Rústico Estilo 20, que é onde a gente expõe todo o produto que a gente faz. Lá não tem peças à venda, o que está exposto lá foram produtos que já foram entregues. Então, dali você vai ver. Você fala, você criou um patrimônio e tal, tudo que está ali foi vendido. Você vai ver que tem muita coisa. A gente já vendeu muita coisa, viu? Tá, então, Rústico Estilo 20 no Instagram, certo? Isso, no Instagram. Beleza, e o seu pessoal? Você criou ontem, eu ainda não tive tempo ainda nem de mexer nele. Beleza, pessoal, segue então aí o Fernando Amaral Oficial, off, né, no finalzinho ali no nickname do Instagram, beleza? Ele vai postar bastante coisa aí agora desse processo de fabricação de madeira e outras coisas bem interessantes que ele faz. Mas, por favor, cara, continue aí, foi só um momento de você divulgar um pouquinho aí também das suas redes que você está crescendo. Isso. E assim, dessa ideia surgiu, eu peguei a cabaça, cortei, eu falei, o que é que eu vou fazer com você, cara? Me deu ideia, e assim, conversando com ela, porque eu converso, como se assim, se você sentar, assim, eu li há pouco tempo uma mensagem, eu vou tentar lembrar, que assim, se você me ver conversando sozinho, fique tranquilo, eu não enlouqueci. É porque se eu estiver sentado numa mesa, nela vão ter vários de mim. Ali tem o empreendedor, ali tem o criador, ali tem o marceneiro, ali tem o metalúrgico, que eu também soldo, faço trabalho em metalurgia, que eu desenvolvi com o passar do tempo, na busca de tentar agregar algo a mais ao meu produto. Eu aprendi a soldar, eu aprendi a escarinhar, eu aprendi a moldar em metais. Então, assim, eu fico meio que maluco naquele instante de produção ali, porque eu fico conversando comigo mesmo. O que é que você vai fazer? E assim, eu converso com o produto, converso com a peça. E aquilo eu sinto que emana energia. Aquilo me manda energia de volta, porque ele se responde. Por si só, a pergunta se responde. O pessoal tem uma... Pô, esqueci como é que fala. A expressão é meio que lança para o universo, né? Eu lanço para o universo e espero o retorno. Entendeu? E assim, o universo é muito complacente comigo, ele é muito bom comigo. E assim, porque assim, muito rápido, volta muito rápido as ideias. Tem ideia que o cliente chega e me pede aqui, rapaz, eu preciso criar isso aqui para um evento que eu vou ter ali da noite pro dia, e no outro dia o cara chega, eu tô com o produto pronto. Como? Falei, fiz, de ontem para como? Não sei. Veio a ideia. E assim, e aí eu comecei com a cabaça, a gente voltando à história da peça mais. E aí eu comecei a trabalhar com isso, aí daquilo surgiu outra ideia. Eu vi uma bola, aquela bola eu já usei como molde, e acabei fazendo uma bola de acrílico com a resina epóxi, eu já estava começando a trabalhar aqui, ficou um espetáculo, ficou linda. Aí eu coloquei em cima da cabaça, fiz um trabalho de durepoxi, que eu também agrego o durepoxi em algumas peças. Você vai ver que tem peças que você não viu, que não está no estúdio da fábrica. Vai estar lá no celeiro? Vai estar no celeiro, que são peças que eu produzo na minha casa. Tem algumas peças que eu trabalho, peças manuais, que eu trabalho com epóxi, com modelamento, com
com revestimento em garrafa. Tem algumas garrafas que são muito bonitas, que é a minha paixão. Eu trabalho com esse trabalho manual. Desde quando eu trabalhava no hospital, num plantão entre um paciente e outro, às vezes que eu trabalhava em plantão noturno, eu levava material para lá. Entre um paciente eu estava ali trabalhando, fazendo, porque aquilo entendeu? Eu não conseguia dormir. Seu passatempo, né, cara? Era o meu passatempo, é meu hobby, é a minha vida, cara. Mas eu ainda tô achando sacanagem você dizer que não é artista, tá bom? Mas continue. Eu sou arteiro, como dizia minha avó. Arteiro é ótimo, né? Então, assim, e ali surgiu a ideia. Eu falei, não é só isso. Não é só isso, o que é que eu vou fazer, não vai ficar feio e tal. E quando foi isso às 5 horas da manhã, o dia começou eu falei, rapaz, e se eu tenho que entregar 9 horas da manhã, cara, o que é que eu vou fazer? Mas peraí, tu saiu, foram 24 horas ou 12 horas? 24 horas, porque tá. A proposta foi feita às 9 horas da manhã do primeiro dia. Certo. Do primeiro dia, a gente teve o dia todinho para criar a estratégia de como é que ia ser feito e tal, até chegar o que é que ia ser feito dentro da sala. Todo mundo imerso naquele ambiente. Entendi. Ali. Aí 7 horas da noite você saía. 7 horas da noite a gente saía, 5 horas da tarde a gente saía. Eu fui comprar algumas coisas na rua, que eu já ia pincel e tal, que eu imaginei que eu ia fazer uma coisa na área de pintura, e cheguei em casa foi totalmente diferente. Entendeu? Eu já tinha algumas coisas que eu trabalhava lá em casa. E aí, 7 horas da noite, eu sentei no estúdio, sentei a bunda na cadeira, levantei no outro dia, 7 da manhã. Foram 12 horas, sentado só elaborando como ia produzir. E daí surgiu uma peça magnífica. Tanto é que eu tive tanto apreço pela peça que eu não vendi, eu adorei. Eu dei ela a um cliente, que era uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito respeito por ela, que é a dona Lindete, dona da Sertão Ferro. E era minha cliente na época, estavam fazendo comigo algumas coisas que ela estava criando a chácara dela, e eu acabei dando a ela, que posteriormente essa peça foi até tomada dela, que o filho dela, Tiago, gostou tanto da peça que tomou e carregou para o apartamento dele. Você viu tanto que a peça é bonita. Entendeu? E é uma peça pequenininha, estranha. Aí eu fui e falei, não, isso não é só isso. Aí pra você ver, surgiu a cabaça, veio a bola de resina, que virou a luminária, depois veio a bola de resina inserida na cabaça, depois dessa cabaça eu criei uma árvore de metal nela, eu tinha muito arame. Mas por dentro? Não, eu peguei a bola, perfurei ela toda, fiz a perfuração em cima só para inserir a árvore, e eu comecei a dobrar os arames e fui modelando na mão a árvore, e ficou algo surreal. Pô, agora eu quero ver essa foto aí. Vou te mostrar. Falou, eu quero ver agora. Vou lhe mostrar. Hoje ainda. Vou lhe mostrar. Tanto é que eu ganhei esse prêmio. Você ganhou o prêmio ganhei o prêmio de Design Thinking. Ganhei esse livro como design, o livro Design Thinking, que é a ideia do livro que eles me deram, que é assim, é você ver algo e daquele algo você fazer uma outra, como se dá uma outra visão para aquela peça. É o que eu digo, tem peça que eu crio, que são essas peças, mas tem peças que eu não crio, eu só as revelo, para os olhos menos habilidosos. Entendi. Entendeu? Tem gente que chega e olha uma peça caída ali, pô, isso daqui, eu sei o que ela tá aí, deixa ela. Pô, acho que você pegou um gatilho muito certo aí, cara, que eu lembrei agora lá da trás que a gente estava conversando, mas uma coisa que eu tenho curiosidade, não tenho conhecimento nenhum, mas como é que é o processo legal? Tipo assim, que tipo de madeira você pode trabalhar, que tipo de, digamos, eu já ouvi você falar de madeira morta, né, madeira que veio de coleta de rio, etc., madeira de demolição, etc. Isso. Mas como é isso, cara? A parte ecológica mesmo, mas também a parte, não sei se é jurídica, né, mas assim, a parte legal, né? Com o que é que você pode trabalhar, assim, de fato, em termos de tipos de madeira, a condição da árvore, etc. e tal? Eu posso trabalhar com todo tipo de madeira, desde que seja material lenhoso, e que a madeira que vem de outras regiões, que é a madeira serrada, né? Que é essa madeira que a gente compra em madeireira. Mas essa madeira nativa, esse material lenhoso, que eu posso captar, que é um processo de captação de matéria-prima, de matéria orgânica jogada na caatinga morta, todas mortas. Eu não posso coletar uma árvore viva. Tá, só para o pessoal de casa aí, especifica o que é material lenhoso. Material lenhoso. Material lenhoso é toda aquele, como é que eu posso dizer? O tronco, que a árvore morre, obviamente, e nesse processo de mumificação, que ela morre seca, fica galho e tudo, e isso é visto como material lenhoso. Entendi.
entendeu? Então, digamos, ela pode permanecer em pé ou caída, Ou etc, caída. mas ela não tem mais Isso. capacidade De regeneração. Ela não se regenera. É uma árvore que morreu, literalmente. Tanto é que já fui em algumas situações em que o cara falou, não, as árvores estão mortas. E eu chego lá e ela ainda está com a vertente dela, um galho ainda vivo, eu não coleto. Ali tem sinal de vida. Eu não coleto. Até para evitar depois uma punição. Porque assim, como eu tenho a licença ambiental, eu trabalho legalmente, eu tenho a licença ambiental, pode qualquer órgão pode ir fazer auditoria, fazer fiscalização, que não vai achar nada lá que me comprometa. Porque assim, eu tenho essa preocupação, entendeu? Porque assim, eu tenho aquilo ali que é para a vida toda. Eu quero aquilo para a vida toda. Minha vida está inserida ali. Então eu não posso trabalhar com nada que me traga uma intranquilidade. Eu não vou trabalhar com nada errado, eu não vou trabalhar com nada clandestino, eu não vou trabalhar com material que venha depois estar me trazendo problema, entendeu? E assim, eu tenho uma consciência ambiental. Bacana isso, cara, bacana. Mas além de material linhoso, tipo a madeira que você encontra no rio, por exemplo, que tipo de categoria de madeira é essa? O mesmo material lenhoso. Mas é porque quando eu penso lenha, eu penso muito em fogo, né, digamos, madeira para fazer fogo. E a madeira que vem de um rio não tá molhada, cara? Mas ela fazer fogo com madeira molhada? Mas em um dado momento ela vai secar. E ela vai. É verdade. Entendeu? É aquela mesma questão que eu falei. Às vezes, quando eu coleto, pra você ver, eu falei que eu coleto, vinha em cima do carro, o cara disse, tu vai plantar essa ruma de lenha? Aquele material estava imerso dentro do rio. Estava imerso dentro da barragem. Você pega ela molhada ali, digamos, não sei a condição que você já enfrentou, mas você disse até que já teve umas que você recolheu de dentro de fato. Dentro, do fato, no leito e dentro mesmo, dentro do rio, ao ponto de mergulhar, de buscar. Quanto tempo leva isso para você poder trabalhar? Porque tem que esperar secar, né, e tal. Não, poder... isso, ó, como ela é uma madeira, e eu digo a você, são as melhores madeiras para se trabalhar. Por quê, cara? Por quê? Quando ela está imersa, ela está hidratada. Quando ela está exposta ao destempere do sol, do nosso clima, que é extremamente agressivo aqui no nosso sertãozão, ela tende a rachar. E ela imersa não, ela vira ferro. O cerne dela vira ferro. Ela perde a parte da entrecasca, que é uma parte que fica entre a casca e o cerne da madeira. Que o cerne é o miolo, o âmago, a parte mais densa da madeira. Então, assim, ela perde essa parte da entrecasca, a casca se perde quando morre, e com o tempo ela perde essa parte da entrecasca e fica só o cerne, só o âmago, que é duro. E assim, ele, por ficar hidratado, ele cria uma resistência maior ainda, porque ele não foi submetido ao destempere do tempo, ele não rachou. São as melhores peças, são as melhores madeiras para se trabalhar. Você está falando que além da facilidade de, sei lá, de um corte ou algo do tipo, ela também preserva outras propriedades por conta disso? Preserva várias propriedades. Uma delas, a cor. Por quê? A madeira, quando ela fica exposta ao tempo, qualquer pessoa nota. Uma peça que ela fica exposta ao tempo, ela descora, porque os agentes de pigmentação que fica na parte externa da madeira, quando ela fica exposta ao sol, ela queima. Entendeu? Aí, quando queima, ela fica escura, ela perde a beleza da peça. Pô, teve um dia que você estava comentando, eu ouvi por acaso, na real, mas eu estava esperando pra gente conversar. Você estava falando de aroeira, né? Que o pessoal chama aroeira de pau rosa, se eu não me engano, não é isso? Ela tem uma cor avermelhada. Ela tem uma cor avermelhada. Mas você disse que ela, naturalmente, ela não é vermelha. Não, ela tem, assim, vai depender muito do processo de coleta dela, entendeu? Tivemos agora aqui no Baixio de Irecê algumas áreas das quais foram extraídas algumas peças, tanto é que eu fui convidado lá para olhar e tal, para ver se eu tinha interesse em coletar alguma coisa, porque tinha muita madeira. Só como eu cheguei lá, eu senti algo ruim, eu tive uma sensação péssima, porque eu vi tanta árvore, mesmo que seja com interesse de fazer a implementação agrícola naquele ambiente que é no leito do rio, onde tem o Baixio de Irecê, eu vi muita árvore viva, cara, e aquilo me incomodou. E eu não quis o material. Eu não quis e não busquei e não fui buscar. E eu vi muita árvore cortada, e muita aroeira nova cortada, muita árvore cortada. Então, assim, eu pude perceber que ela, quando cortada verde, ela é um amarelo alaranjado. Ela não é a aroeira que a gente encontra morta. Porque quando você encontra morta, ela já passou pelo processo de maturação do cerne dela.
E nesse processo de maturação do cerne, ela cria um tom avermelhado que é um dos vermelhos mais bonitos que eu já vi. Assemelha-se ao mesmo tom do pau-brasil. Eu conheço o pau-brasil somente pelo nome e por fora por conta daquelas sementinhas vermelhas que ele tem, né? Isso. Eu nunca vi a madeira do pau-brasil trabalhada. É um vermelho espetacular. Não é à toa que Portugal veio para cá buscar a madeira para fazer a movelaria do Império, entendeu? Então, assim, porque é uma madeira espetacular, de cor, de densidade, é uma das madeiras mais densas que existe. É ela, o pau d'arco, que a gente tem um pau d'arco, né, do Pará. O pau d'arco é bem famoso, né? O pau d'arco é famosíssimo, é uma das madeiras mais densas que tem. É uma madeira, porque assim, a densidade da madeira, ela é medida pelo peso. Quanto mais pesada, mais densa. Mas peso pelo tipo, metro cúbico, digamos metro assim. Cúbico. Ela é cubado, é cortado um cubo dela. E neste cubo, a unidade de medida, que é usado como unidade de medida, você consegue diferenciar pelo peso. O pinus, que é uma madeira muito, muito, muito mais leve, se você colocar um cubo semelhante a um brigadeiro desse, um cubo do tamanho de um brigadeiro de aroeira, um cubo de brigadeiro de pau d'arco, um cubo de brigadeiro de pinos, cada um vai ter o seu peso. Com base nessa unidade de medida é que chega-se a densidade da madeira. Então, quanto mais pesado, mais dura, mais densa. Isso eu imagino que é um processo físico, tipo assim, quanto mais você tem matéria em um espaço, digamos assim, no caso do cubo, é o mesmo volume, mas a quantidade de matéria é mais adensada, quer dizer, é mais pesada porque a quantidade de matéria é maior, né? Aquela piada do que pesa mais, é 1 kg de chumbo, de chumbo ou de algodão, né? Mas por que digamos, o que eu imagino, né, na real, aqui me atrapalhando já, eu imagino que se a madeira é dura, ela é mais difícil de trabalhar, para corte, para detalhamento, sei lá, se você fazer esculpir, por exemplo, né? E por que elas são tão mais desejadas, né? Se ela é mais difícil de trabalhar? É onde está a questão. Quanto mais resistente, mais bonito o trabalho. Se você pega e mais duradouro, porque assim, se você tem uma peça na qual você faz aquela peça, cria aquela peça para sua casa, e você imagina que aquela peça vai perpassar por gerações, ela tem um valor diferenciado, entende? Ela tem um valor não só no aspecto financeiro, ela tem um cunho de... Tem gente hoje que fala assim, pô, essa mesa foi dos meus bisavós. Entendeu a questão? O porquê usar o mais denso, o mais pesado e por isso serem mais cobiçados? Mas antigamente o pessoal tinha assim, essa ideia de longevidade, né? Eu acho que hoje a gente vive numa cultura muito de produto descartável, né? O imediatismo, né? De você usar aqui, amanhã você não sabe se vai mais. Você quer... Até pro modismo, assim, pô, você... por exemplo, morando em Salvador, você vê muitos prédios ali na Zona da Graça, até na Barra mesmo, que eles têm aqueles azulejos antigos, assim, você entra no banheiro, que é tipo, era tudo azulejos branco, portugueses. É tudo branco, é tudo marronzinho, e até a porcelana do vaso sanitário e do bidê também é na mesma cor, sabe? Aí você olha hoje assim, porra, isso é cafona pra caramba. Hoje em dia você quer uma coisa, é de mármore, sei lá, com um pórtico ali de vidro, não sei o que e tal, um box gigante, mas ao mesmo tempo você quer, daqui a pouco você quer outra coisa, você quer mudar, então aquilo ali, mesmo que seja até mais caro, a pessoa não tem meio que o atento de preservar aquilo ali, é só uma estética momentânea. Eu acho que as pessoas vivem muito nisso, de uma estética momentânea, e meio que o rústico, assim, acho que contrasta bastante com isso. Eu vejo por essa ótica, sabe? O processo de industrialização trouxe alguns benefícios e alguns malefícios. Na grande maioria, benefícios, óbvio. Porém, alguns malefícios. Quais eu vou citar aqui, eu vou tentar sintetizar da forma mais rápida possível, para não estender tanto. Eu olho por essa ótica. O material que você vê nos prédios da Graça, são, como é que se diz, fachadas que são praticamente seculares. Sim.
Então, ainda houve e há uma preservação do que foi feito há 100 anos atrás. Então, tem pessoas que ainda gostam, entendeu? Não é à toa que tem prédios que são tombados, porque tem um cunho histórico. Como você vai no Pelourinho, você encontra prédios que já poderia ter sido demolido e ter dado espaço para um prédio de vidro, todo muito bonito. Inclusive, teve um prédio agora recentemente que foi reformado lá por essa região e se transformou, se eu não me engano, se foi num restaurante ou foi num museu, assim, ficou muito bonito, mas essa questão de preservação, principalmente da arquitetura, é um pouquinho mais complexa, né? Porque às vezes não tem cuidado, às vezes tem atrai moradores de rua no sentido de que acumula sujeira ali e tal, e começa a incomodar os moradores em volta, ou então atrai usuários de droga e também começa a aumentar a periculosidade. Então, a questão da preservação do patrimônio, não vou dizer público, mas do patrimônio histórico, de certa forma, é um pouquinho mais complicado. A gestão de um patrimônio como um móvel é mais simples, mas o que eu estou falando hoje eu não vejo que as pessoas tenham a intenção de comprar uma mesa para pensar que o filho dela vai conseguir usar essa mesa. Essa ideia, é isso que eu estava tentando expressar. É aí onde eu quero chegar. Quando houve esse processo de industrialização, que tudo é descartável. Tudo é descartável. Então, assim, tudo se tornou descartável. Hoje, você lança o celular, daqui a 3, 4 meses, já tem outro, então o pessoal quer aquele processo. Por quê? O processo lhe empurra a isso. E assim, quando os meus avós deixou uma mesa bonita, mas quando acontece de eu ir para uma casa mais moderna, aquele não cabe. Por quê? Evoluímos. Evoluímos ao ponto de ir para uma casa com mais vidro, com mais ferro, com mais metal, com mais acrílico, com um processo mais sintético. Entendeu? E muitas vezes a movelaria antiga não cabe. Tem pessoas que têm uma peça ou duas que usam como peça decorativa, mas deixou de ser utensílio de uso comum. Como antigamente você chegava, os guarda-roupa pesava 500 quilos. Deus me livre, moveu. Tinha aquelas cristaleiras, sabe? Na casa da minha avó tinha uma, e aí quando eu era moleque, de vez em quando tinha que limpar a casa assim pra ajudar também. Meu irmão, aquilo ali, não sei se era porque eu era pequeno, não tinha muita força, mas, meu irmão, pra mover aquilo... Pesadíssimo. Deus é mais, cara. Madeira mesmo, assim, tem um peso absurdo, né? E hoje você pega uma peça semelhante, que é a fita de MDF, que é um material industrializado, que é de uma madeira bem mais leve, mais barata, que uma criança empurra. Isso é verdade. Entendeu? Mas também que não tem durabilidade, né? É a praticidade aí do processo industrial. Você também está falando de uma praticidade não só, sei lá, de carregar de um lado Isso, pro de outro, carregar, né? Tipo de arrumar, de limpar. de fabricar. De fabricar. É mais fácil cortar, mais de rápido. coletar, né? De produzir também. O imediatismo, como eu disse. O cara quer, o cara planeja hoje, eu quero uma cozinha. O cara vai, o arquiteto vai, faz o projeto, entrega pro cara, o cara já vai lá. Hoje tem um maquinário que tem as Raut CNC, que são as máquinas que fazem por si só o trabalho todo. E uma peça dessa aqui vai dar muito mais trabalho para fazer, porque é uma madeira mais densa, é uma madeira que requer mais trabalho, que requer mais tempo, porém ela vai ter uma vida muito maior que as outras. E as pessoas sabem disso. Então o que acontece? A pessoa não quer pagar X nessa aqui, prefere pagar metade do X em uma que vai durar 20% do tempo que essa. Mas eu não acho que a coisa está relacionada no preço, não, cara. Porque se você vai... eu não vou citar marcas aqui especificamente, mas, pô, tem algumas bem conhecidas, assim, até luxuosas, que você entra no site e você vai encontrar mesas relativamente caras ali, que não tem essa durabilidade toda. Tudo bem, são bonitas esteticamente, mas você sabe que não tem uma durabilidade. Então, eu acho que a coisa não está muito no preço. Eu vejo pela questão do preço, porque, como eu disse a você, as pessoas não entendem que aqui tem tempo investido, aqui tem matérias-primas refinadas, que, querendo ou não, agrega valor à peça em todos os aspectos, tanto artístico quanto financeiro. Então, querendo ou não, as pessoas têm essa questão de não querer investir nisso. Não, eu não vou viver isso tudo, não vou pagar algo mais caro nessa peça para ela poder durar. Meus filhos que comprem os deles. Mas você não acha que hoje está tendo um movimento um pouco contrário? Por exemplo, eu faço parte de uma comunidade, né, sou novo nessa questão de podcast, etc e tal, até Christian aí, nosso mentor e também um amigo aí de Gramado, na real, tá dando
essa parceria pra gente, né? E a galera geralmente procura por móveis assim que sejam diferenciados, né? Mas não só dentro da área de podcast, como tem vários outros podcasts famosos também que procuram diferenciados. Você até me falou que produziu algumas outras para podcasts aqui em Irecê, Produzir. que também queriam algo diferenciado. Mas eu vejo pessoa, tem a sua fazenda, tem um espaço, acho que entra o que você falou, tem um espaço um pouco maior, aí vem a peça ali também diferenciada. Então eu vejo que tem um resgate desses móveis, não só rústicos, mas de madeira de lei também, assim, e customizados ou planejado, né? Mas não usando mais a matéria simplificada, digamos assim. Você não vê esse movimento também? Vejo, mas isso aí é regional. Assim, o que eu vejo é que é regional. Nas cidades mais interioranas, você consegue, como no caso daqui, vende um pouco, porque assim, tem muita chácara, muita fazenda, que são peças que o pessoal não vê num apartamento de Salvador. Entendeu o que eu quis dizer? Porque assim, quando o Salvador, ou os grandes centros, na verdade, começou a crescer, começou a verticalizar, não tinha como levar uma peça dessa para cima. Então o pessoal começou a procurar o mais prático. O que é o mais prático? É uma peça que vem encaixotada, monta, desmonta, você bota no elevador, leva lá para cima e lá você monta todinho. Uma peça dessa você não tem como desmontar e montar. Entendeu? Porque são peças suntuosas, são peças grandes, são peças pesadas. E isso deixou de ser usado. Por quê? Pela dificuldade, não só de aquisição, como de manipulação. Porque assim, você suou para botar essa peça aqui em cima. Nossa, tu já imaginou você botar isso numa... Tem que mudar, né, isso daqui de lugar de novo. Entendeu? Então as pessoas veem muito por essa ótica, por esse prisma. Que assim, é muito trabalhoso, é caro, não cabe no meu bolso, sem saber eles que às vezes é mais barato do que uma peça industrializada que você chega numa loja dessa aqui de pompa. Mas foi o que eu te falei, eu acho que não é preço, né? Porque existem peças mais caras, existem peças mais feias e existem peças até inferiores, né? Que eu cheguei a comentar com você no particular, que antes de ter encontrado o teu ateliê, me ofereceram sim uma peça feita de pinos, montada com pó de madeira e tal, e tudo bem, assim, não é uma coisa desleixada, mas não se compara com essa peça aqui, com um valor muito maior, com um prazo muito maior também. Então não acho que seja exatamente preço aí, talvez seja o que você comentou, né? A praticidade, ou até questão de estilo, mas, cara, pelo menos da minha parte, de quem está em volta de mim, assim, acho que todo mundo aprecia muito móveis, não só rústicos, mas móveis de madeira, etc., tudo dentro do que é possível, né? Mas eu não quero carregar essa mesa de novo, não. Para você ver que até o rústico entrou para o processo industrial. Porque assim, esse aqui é o rústico verdadeiro, esse aqui é o rústico raiz. Por quê? O pinus é uma madeira de reflorestamento, é uma madeira muitas vezes de uma qualidade inferior a essa aqui, e o pessoal cria o rústico que não é o rústico. Entende? Porque assim, se passou por um processo de industrialização, pode ser rústico, mas não é a mesma coisa de você chegar e pegar uma peça daqui. Eu vi essa árvore em pé, morta, coletei, cortei e fiz do zero. Entendeu? É um rústico, é um móvel de madeira, mas não é rústico. Esse aqui é o rústico. E as pessoas tendem a porque o rústico é caro. Não é. Entende? Eu falei que é mais caro, as pessoas têm essa impressão. Não é pela questão do fator financeiro, as pessoas têm impressão por ser exclusivo é mais caro. Não, muitas vezes você compra mais barato do que uma peça, como for o seu caso, de uma peça industrializada ali que vai durar 5, 8 anos, 10 anos, no máximo. Porque assim, muitas vezes o pé apodrece, a madeira não de puxar encolhe e acaba ferindo, e assim, ela começa a se deformar. E aqui não. Aqui tem uma vida... Eu até falei pra minha esposa assim, né, tipo, poxa, não sei se eu compro, não sei se não compro, né, a peça com você, mas a gente decidiu até rápido, ela falou, pensa pelo lado bom, vai durar pra vida toda, a gente morre e vai ficar pros outros ainda, assim, então, porque a gente, tanto eu e ela, né, eu cresci aqui em São Gabriel, que é próximo, ela cresceu ali no interior de Candiba, próximo a Guanambi, né, então... Cultura de interior, cara, e dos nossos avós vai passando essa ideia de preservar também. Tanto que hoje a gente quer regressar para cidades do interior, mesmo morando em centros maiores, né? Sente essa saudade dessa cultura, né? Então,
já vem da gente. Eu acho que, como você falou, né? Estando no interior... Você tem a raiz. Mas é onde está presente a cultura de preservação, porque a gente viveu um pouquinho com isso. E, cara, morando em Salvador, já morei em Floripa, já morei em São Paulo, já morei em um bocado de lugar, você não pode meio que se dar o luxo. Eu acho que o produto rústico, em alguns casos, é um produto de luxo, porque você precisa ter gente para carregar, você precisa ter um valor, um poder aquisitivo um pouco maior para poder adquirir, você precisa ter um espaço maior para poder alocar, e em caso de mudança, você precisa fazer tudo isso de novo, né? É uma operação, na verdade, Então de guerra. eu diria assim, o móvel é rústico de luxo. De luxo. É por isso que por que o nome de rústico e estilo? É um rústico que ele tem um estilo. Ele não é aquele rústico grosseiro que você vê aí, como muitas pessoas vêm de fora e trazem aqui para vender. As pessoas, não te importa não? Por que que não importa? Você está aqui na cidade e as pessoas vêm de fora. Você está aqui na cidade, você tem uma empresa instituída aqui, você paga imposto, você paga todos os encargos para você manter o seu negócio aqui, e vem um cara com um caminhão carregado de móveis rústicos do Pará, do Goiás, de Minas, um rústico mal acabado, que é esse rústico grosseiro, e traz para cá, não te incomoda? Não, não me incomoda. Eu quero que eles tragam mesmo, porque eu vou ter um comparativo. Uma base de comparação, digamos. Uma base de comparação. Se você é o único, assim, meio que despontado, você não tem referência, né? Isso. E aí, quando a pessoa, digamos, estamos falando de, sei lá, de cafés ou de uma comida, né? Pô, tá aqui uma moqueca de camarão feita por uma pessoa que tem 20 anos de experiência fazendo isso. Não, tá aqui a moqueca de camarão de uma pessoa que aprendeu a fazer ontem, né? Aí você ressalta o seu produto. O diferencial. É por isso que não me incomoda. Entendeu? Porque assim, eu mostro, eu falo e faço. Entende? Pô, velho, você tá puxando sardinha demais. Obrigado. Mas não, tem que. Não, é porque veio o caso. Veio a calhar. Então, assim. Às vezes o cliente chega para mim e diz, mas rapaz, eu passei no caminhão ali e vi tal, uma peça e tal. Eu vi, achei cara e falei, não estou entendendo onde você quer chegar. Não, porque assim, eu queria uma mesa, estou querendo uma mesa, mas eu vi algumas interessantes lá e eu queria ver preço contigo. Não estou entendendo, não sei onde é que você está querendo chegar. Tipo, né? Aí, disse, não, é porque quer comparar, fazer um comparativo. Eu digo, não, vamos, senta aqui. E ele dificilmente sai de lá sem comprar. Não, suas condições não entendeu? São porque assim, eu vendo um produto de qualidade com um preço muito acessível. Eu acho que é por isso que eu ainda não vendo tanto em DC. Porque assim, as pessoas têm medo de até te perguntar o preço. Entendi. Entendeu? Entendi. Qual é o lance? Falando nisso, cara, qual o perfil do seu cliente hoje? Tipo assim, é um cara maluco de Salvador que quer abrir um podcast em DC, assim, tem muitos desses por aí? Não, não, esses malucos são poucos, entendeu? O meu público é aquele, são assim, no geral, são pessoas que são dono proprietário de chácara, são pessoas que estão começando a construir uma casa que quer um espaço gourmet, que quer, como eu disse, já tem raiz no interior, quer ter um toque da casa da roça do pai, entendeu? Quer ter um toque da casa da roça do tio, onde ele passou a infância, entendeu? Que arremeta ele ao passado, que traga essa sensação de conforto, de remeter ao que ele viveu na chácara do tio, tomando cachaça ou brincando à noite ao redor de uma mesa de madeira, e ele quer isso para ele quer trazer essa história de volta. Ele quer que muitos deles quer que os filhos também. Na casa do meu pai tem uma mesa de madeira, assim e tal. Por quê? Arremete ao passado, arremete à casa de roça, arremete à chácara. Com 12 anos na área, deixa eu te perguntar, teve diferença da pandemia? O que eu vejo, né? Muitas pessoas como eu cresceram no interior, mas precisaram sair daqui da região para estudar fora, porque a região na época não fornecia uma faculdade, etc. E tal. Eu mesmo fui para Campina Grande para estudar ciência da computação, trabalho nessa área até hoje, apesar de não ter me formado, mas enfim, fiz outras especializações. Mas houve ainda um movimento migratório dos interiores para os grandes centros,
mas também, depois da pandemia, eu vejo uma possibilidade muito maior do pessoal regressar. Foi o inverso. Foi o inverso. E eu senti isso. Eu senti isso porque houve um reflexo contrário. As pessoas, por estarem no grande centro, como a gente viveu uma situação ímpar na vida de todo mundo, que a gente viveu para ver, as pessoas que estavam nos grandes centros, com medo da contaminação, com medo de muitas vezes, por ter idoso, por ter filho, porque eram os grupos de risco, eram os grupos que, assim, a ideia passava de que eram os grupos mais suscetíveis a se contaminar. O que aconteceu? Eles migraram para as roças. Houve um crescimento, houve um boom econômico nesse sentido, porque, assim, tanto é que o valor de terra, na época, era X, depois da pandemia, virou 3x. Por quê? Aumentou a procura. E com esse aumento da procura de um cantinho reservado, de um habitat só seu, um lugar que só ficava você e sua família resguardado ali, perceberam que é muito confortável você estar num ambiente só seu, num ambiente que você possa plantar o orgânico, num ambiente que você possa cultivar uma série de frutas, de criar galinha, de, sabe, ter esse retorno para as origens. E com isso a criançada gostou. Por quê? Tirou boa parte das crianças das telas, porque ser trancado numa casa, escola, casa, casa, escola, escola, casa, casa, escola. O único meio de entretenimento que a criançada tem são as telas. Quando voltaram, regressaram por conta da pandemia, que eu acho que veio até para dar um start, né? Para as pessoas perceberem que tem muita qualidade na vida no campo. Sim. E aí o que aconteceu? Migrou e levou a criançada. E com isso, houve uma procura gigantesca no meu nicho. O seu negócio, então, cresceu... Cresceu com a pandemia. Assim, de forma... não falando que a pandemia foi uma coisa boa, mas o seu negócio se beneficiou desse efeito da pandemia na população. Dessa migração de volta aos interiores. Isso. Porque, como eu disse a você, eu trabalho com estruturas em eucalipto. E o que acontece? A criançada, mesmo com a tecnologia nos grandes centros, evoluiu a tal ponto de até nas roças, na chácara, você ter o acesso. Só que, assim, mesmo que diminuísse, mas eles ainda ficavam presos aos eletrônicos. E aí o que acontece? Como eu trabalho com estrutura em eucalipto, eu tenho parquinhos em eucalipto, plays em eucalipto, que assim, um escorregador, balanço, tirolesa e tal, uma brinquedoteca ao ar livre. Houve muita procura por conta disso, porque a criançada ficava ociosa, a molecada era só comendo, engordando, não queimava energia, e eu ofertei essa possibilidade. Mas não era o produto que você já tinha pronto, então, assim, digamos... Você já trabalhava com parquinhos ou você começou... Já trabalhava com parquinhos. Você viu naquele momento ali um aumento de procura e começou a investir mais? Isso, funcionou aí. Eu já trabalhava com parquinho, mas assim de forma muito tímida. Era uma prefeitura que comprava para botar numa escola, às vezes alguém com uma chácara ou num condomínio de uso coletivo, botava um play com tirolesa, com escorrega, com uma série de outros... Não, mas você está falando de uma coisa que para mim é muito chique. Eu demorei muitos anos da minha vida para ver uma tirolesa, para você ter isso no parquinho sendo criança. Isso. E aí o que acontece? Eu não vendo só o rústico, eu não vendi só o rústico, eu vendi entretenimento, eu vendi felicidade, eu vendo felicidade. Porque assim, hoje a gente vai montar um parquinho em qualquer lugar que seja, numa comunidade carente muitas vezes. O que eu trago traz felicidade para o pai, para o avô e para a criança. Em que aspecto? Para a criança, porque vai estar entretida, queima energia, brinca, tem um parquinho dele, chega na escola dizendo, tem um parque na minha... Chama os amigos, né? Chama os amigos e aquilo ali faz com que ele crie um campo de força positivo no aspecto de interação. Sim. Entende? Muito importante, teve muitas crianças, assim, durante a pandemia, que por conta de interação com as telas e a ausência de interação com outras crianças, demoraram a desenvolver fala e alguns outros comportamentos sociais
por conta disso. Então, é muito importante, né, digamos, esse lado positivo das interações das crianças. Com certeza, com certeza. E assim, e por que há uma satisfação no geral? Porque o pai se sentia feliz porque o filho estava feliz. O avô, que estava aqui no centro trancado, porque muitas vezes saiu da roça para vir para um grande centro, ou que saiu da roça para vir para o meio urbano, se sentiu aqui muitas vezes e foi submetido, porque os filhos não queriam ficar com eles na roça, entende? Então, assim, os dois idosos não podiam ficar sozinhos na roça. Aí teve que vir embora, porque os filhos vieram embora na busca de melhoria da qualidade de vida, de estudo, de trabalho, e ficaram trancafiados aqui. E com o surgimento da pandemia, que eles regressaram, a vida mudou. A vida mudou em todos os aspectos. Assim, qualidade de vida, voltar pro habitat no qual eles criou, entendeu? Então, assim, é prazerosíssimo quando você chega aqui, você monta um parquinho, que você vê a molecada correndo. Antes de concluir, os meninos já estão se melando de verniz, ali querendo brincar. Bicho... São arteiros também, né? É muito prazeroso, é satisfatório. Cara, quando a gente começou a conversar, assim, e abordei, assim, mais ou menos o que você fazia, etc e tal... E quando a gente começou a descobrir um pouco quando eu falo a gente, né? Eu, especificamente, comecei a descobrir um pouco dessa arte de marcenaria. Eu nunca imaginei a dimensão de como isso poderia afetar uma família também, né? Claro que a pandemia é um caso, assim, um evento mundial que a gente pôde presenciar. Eu espero que a gente não presencie outro tão cedo. Mas o quanto o móvel de madeira, ele meio que representa a união familiar, né? Digamos assim, a gente falando de madeira de fato, né? Desde aquela cultura antiga, que hoje já não tem mais, que todo mundo se reunia na mesa para jantar, era meio que obrigação, senão você dava os petelecos ali na orelha, quanto a hoje construir os parquinhos para a molecada brincar, a galera voltando para o interior, se reconectando com os seus pais, os seus avós que origens, estavam sozinhos ali e tal, né? Porra, cara, é uma dimensão que eu nunca imaginei. É gigantesca. Eu nunca imaginei conversar sobre isso com você hoje aqui, cara. Pois é. E o que acontece? Como eu fui profissional da área de saúde, eu tentava buscar promover o máximo de conforto e o mínimo de sofrimento. Entende? Porque, assim, quando eu me formei, eu vim para cuidar. Para cuidar de pessoas que estavam passando por uma situação difícil, porque, como eu trabalhava na parte... um bom tempo na parte ortopédica, o pessoal chegava acidentado e tal, você viu o ar de sofrimento, sabe? É um clima pesado, é um clima tenso, sabe? Eu deixei de trabalhar, eu saí desse campo para ir para um outro campo com uma vertente totalmente diferente. Em que sentido? Assim, eu saí do meio de sofrimento para ir para um outro meio para me proporcionar prazer. Satisfação, felicidade. Você nota, a criança ela não mente, a criança ela não tem máscara. Então, assim, é prazeroso. Por isso que eu disse a você falando a questão de, será que valeria a pena buscar aquele tronco, buscar aquela peça, será que vai ter retorno financeiro? Nem tudo tira em torno da moeda, entende? Às vezes aquilo satisfaz. Desde que eu faça a minha feira e eu consiga suprir a minha necessidade, eu não tenho muito desejo de absurdo, obcecado não, eu vivo agora, eu vivo vislumbrando o amanhã. O amanhã eu vou ter algo mais, eu estou buscando, eu estou plantando essa semente para que no amanhã eu tenha. Eu estou plantando essa árvore hoje para amanhã eu ter um pouco de sombra. Mas, assim, todo o processo é lento, é cansativo, é estressante, é desgastante, mas com um objetivo. Você falou de cansativo, eu vi uma foto no seu Instagram, a gente nem estava... eu estava em Salvador, na real, mas acho que você estava na Chapada. Você fez algum trabalho por ali recentemente, não fez? Isso. Pé de Lençóis, alguma Lençóis, assim? o Morro do Painácio. Nós reformamos a escadaria do Morro do Painácio. Foi um desafio. Como é que você, digamos assim, eu já tem muitos anos que eu fui ali, cara, e tinha alguns, não sei se eram toras ou troncos de madeira, mas aqui constituía tanto o degrau quanto o corrimão, né? Tudo. Como é que você fez para subir isso aí? Cara, pra mim é muito prazeroso falar disso agora. Porque, assim... Você fala agora, nesse momento? Agora, nesse momento.
Porque assim, deixa eu te explicar. A mesma coisa que aconteceu contigo, aconteceu com o pessoal que me contratou para fazer esse serviço lá em Palmeiras. Porque assim, eles estavam em busca de alguém para fazer aquilo há uns 2 ou 3 anos. E não achava ninguém que topasse o desafio, como eu disse a você. Às vezes o desafio me alimenta. Você gosta de... Então você é um cara que, tipo assim, porra, constrói uma torre Eiffel de madeira. Pera aí, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Deixa eu pensar e espere 1 minuto. Me dê 1 minuto de tempo aqui para que eu possa ver como é que eu vou criar. Então, assim, eles me contrataram. E aí, vamos fazer. Eu sentei, fui lá 2 vezes visitar, fiz. Porque, assim, é muito íngreme, é muito alto, o acesso é terrível. Mas, assim, eu fui subir e lá de cima eu olhei e falei assim, poxa, se isso caiu no meu colo, é porque não achou outro para fazer. E eu não vou arregar. Vou fazer, porque eu gosto do desafio. Assim, eu montei a equipe, propus a minha equipe e metade da minha equipe não quis ir. Caramba, mas eu imagino, pô. Olha a altura daquilo ali. Como é que vocês transportaram o material? E que material vocês utilizaram lá também? No braço. Literalmente no braço. E muito pesado, muito sofrimento para subir e descer. Mas assim, a cada dia, a cada obstáculo vencido, era uma satisfação quando a gente voltava para a pousada. Porque assim, a gente ficou hospedado ali no Campo São João, né, que é muito próximo do Bom Pai Inácio. E a gente ficava de frente para onde a gente estava trabalhando, a uma distância relativa. Mas a pousada que a gente ficou, o quarto, o chalé que a gente ficou, era literalmente de frente. De lá a gente via a Torre do Morro. E a gente olhava aqui debaixo a nossa pequenez e olhar e dizer, eu vou lá em cima. E eu chego. E eu fui e cheguei. Rapaz, você é meio maluco. E foi muito prazeroso, muito, muito, muito bom. Chegava todo dia, assim, a cada obstáculo, a cada lance de escadaria que a gente fazia, concluía, chegava lá em cima e voltava lá embaixo, reunia com a minha equipe, no retorno, né, que chegava na pousada, assim, vamos descansar aqui, sentava, e a gente olhava e muitas das vezes a gente chegava a desacreditar do nosso próprio potencial. Vocês tinham feito aquilo. Quanto de madeira vocês utilizaram em peso, assim, tipo, quilos ou toneladas de madeira vocês utilizaram? Quase 1 tonelada. Quase 1 tonelada. Quase 1 tonelada, nas costas. Rapaz. Nas costas. Eu me preparei 1 mês na academia. Eu passei 1 mês, eu passei assim 1 mês fazendo atividade física, fazendo agachamento mais pesado, que eu treino, né? Fazendo um pouco mais pesado e trabalhando um pouco mais de ombro e peito, porque eu sabia que exigia muito além da motricidade para subir, exigia muito dos braços para você fazer a contenção e subir sem se lesionar. E a coluna, cara? Hein? E a coluna? Eu tive que trabalhar ela, né? Eu tive Mas, digamos assim, você voltou sem nenhuma lesão? Voltei sem nenhuma lesão, com a resistência estúpida, que nós passamos lá quase 15 dias no processo sofrendo. Não, foi 15 dias entre confeccionar e subir, mas de execução foi 1 semana. Mas foi puxado, foi muito massa. E eu digo a você, fomos num período em que não era favorável, mas com umas contenções... Tava chovendo? Garoando muito, muito frio, muito vento. Mas você é maluco, cara? Mas foi muito bom, muito bom. Quando chegamos, sentamos no final do processo e olhamos um pro outro, que éramos 4. E aquele olhar de satisfação assim, aquele olhar de apreço um pelo outro e dizer, você foi meu parceiro. E foi muito bom chegar aqui com você em minha companhia, porque você fez jus. Cara, eu preciso fazer um negócio aqui. Só, pra quem não conhece a região da Chapada Diamantina aqui na Bahia, a gente tá falando do Morro do Pai Inácio, que é... Qual é a altitude lá do morro? Qual? A altitude, a altura. Eu não sei te dizer não, cara, mas... Porque assim, eu não vi lá, não lembro nada que tivesse alto ali, mas eu acredito que aquilo ali passe dos 2.000 metros. Então, procura no Google aí, a altura do Morro do Pai Inácio, imagina a pessoa carregar quase que 1 tonelada de madeira nas costas ali para fazer uma escadaria, rapaz. E tem muita foto, olha no Instagram lá da Rustic Estilo que você vai ver o processo. E o pior de tudo, que a gente fazia tudo lá em cima. A gente levava uma cozinha lá para cima, porque não tinha como estar descendo para fazer as refeições. O que acontece? A gente voltava para
a parte de baixo do morro já na hora de ir embora. A gente subia com tudo e fazia o processo de formiguinha. Subindo e descendo para levar o material, mas almoçava lá, fazia todas as refeições que naquele ambiente maravilhoso, espetacular, que eu me apaixonei. O Lene que foi conferir, Lene, que você mostrou aí, quase que 1 quilômetro, são 1.050 metros de altura, é isso mesmo? Caramba, mano, 1.050 metros de altura, velho. De altura, isso você tá vendo de altura. Porém, você não sobe em linha reta. É verdade, você vai... Você tem que ir fazendo zigue-zague no pé do morro e se livrando ali e tal, chega a quase os 2 quilômetros. Cara, eu só subi uma vez ali, que foi com um amigo meu, Patrick, de São Gabriel. Patrick, cara, um abraço pra você, mano. Saudade não faz tanto tempo assim, mas, cara, é sempre bom conversar com você. E ele tem medo de altura, velho, que resenha. Eu também tenho, cara. Como? Não, você não tem medo de altura? Tenho medo de altura, ali ali, juro velho. Por tudo que é de mais sagrado. Minha esposa, a gente viaja, quando viaja pra algum lugar que tem esses brinquedos, agora mesmo que a gente foi pro Beach Park, que tem um Insano, que é um brinquedo lá, que é temeroso, poucos têm coragem de subir. Eu cheguei no meio do caminho, eu voltei, cara, eu morro de medo de altura. Não, mas peraí, como é que você tem medo de altura e faz um trabalho desse? Porque assim, quem vai visitar, sobe por ela numa trilha que é uma trilha um pouco estreita, mas tem a dada segurança, tem um corrimão, tem partes que são somente rochas e tem partes ali que tem esses apoios de madeira, que foi justamente o que você fez. Mas você foi trabalhar para tirar e colocar outro. Tipo assim, aonde era a parte mais perigosa, que é justamente essa, e a mais alta, você tava lá com medo de altura. Como é isso, velho? É aí onde está. Foi o que eu falei com você. Eu sou apaixonado por um desafio. Por mais que ele me traga medo, mas ele não me bloqueia. Ele não me causa um bloqueio ao ponto de travar e eu não fazer. Porque se fosse assim, eu não teria chegado onde eu cheguei aqui. Porque eu já tive muito medo. Eu já tive medo de entrar para esse tipo de trabalho. Eu já tive dificuldade de acreditar se isso dava certo. Mas eu só saberia se eu fosse. E eu fui para ver. Você é um cara que realmente aceita risco. Cara, já tomei bastante seu tempo hoje, mas antes de finalizar, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que não pode passar batida, velho. Porque você já falou de várias coisas que você fez na vida, você já falou de várias mudanças radicais que você aceita risco. E de seus planos futuros também aí, que a gente pode até... Acho que é pano pra manga pra muito mais papo. Mas, cara, você é satisfeito, velho? Você tá satisfeito com isso ou você já tá procurando outra coisa pra fazer também? Qual é o seu plano de vida nesse momento? Eu vou morrer insatisfeito. Porque já chegou assim, a essa conclusão, assim, já cheguei a essa conclusão. Eu vou morrer insatisfeito e consciente disso. Porque assim, eu acho que eu nunca irei encontrar a minha zona de conforto. Porque assim, eu sou movido a desafio. Eu supero aquele, eu quero o outro. Então você vai ser um velho teimoso pra caramba. Serei. Eu espero não ser ranzinza, viu? Mas eu serei teimoso. Tanto é que eu busco cuidar da minha saúde hoje para que eu consiga dar mais trabalho aí até os meus 80, 90, ou se Deus me permitir chegar até lá. Saúde, gente, esse cara, ele teve um acidente aqui recentemente, quebrou o pé. E quantas fraturas foram? 11. 11 fraturas. A gente estava alinhando ontem aqui se ele ia conseguir vir ou não, mas ele veio mancando. Aí hoje foi no médico, que o médico te falou, cara? Eu fico assustado com a recuperação, cara. Não, mas assim, fico assustado com a recuperação por conta de só um adolescente que teria a recuperação que eu tive. E eu já tenho 45 anos. Não, cara, a sua saúde é uma coisa absurda, velho. Eu me cuido, eu me alimento bem, eu pratico atividade física. Assim, eu evito hoje perder noite de sono. Eu já passou pelo meu tempo de desgaste. Agora eu tenho preservação. Entende? Já me desgastei, já fui de farrear, de perder noite de sono, de ir pra boemia, fui muito boêmio, aproveitei meu período de boemia. Hoje eu curto mais a casa, eu sou mais caseiro, sou mais tranquilo, sou mais, sabe, eu procuro o habitat familiar. Eu gosto muito de paz. Meu hobby hoje é viajar. Você é casado? Sou casado, tenho uma filha linda. Beijo, pai, te amo, Alice. Deve estar em casa uma hora dessa com a mãe. Sou casado com uma mulher espetacular, maravilhosa, que é a Valquíria, que é minha âncora, até me emociono quando falo dela, porque assim, eu acho que foi uma das pessoas que deu um start em alguns pontos, sabe? E assim, é complicado até falar. Eu tô vendo que você se emocionou. É minha âncora, E é porque assim, ela foi quem me trouxe. Eu já tive um outro relacionamento que eu tive uma filha, infelizmente eu acabei perdendo a filha, e com isso o relacionamento já não vinha muito bem, acabou
não vingando. E aí eu tive um sonho de ser pai, tive e realizei o sonho de ser pai. E quem me proporcionou isso foi essa mulher maravilhosa, essa mulher espetacular, a qual me permite estar na companhia dela, que é maravilhosa, minha esposa Valquíria. Cara, fantástico isso daí, velho. Cara, te agradeço, mano, porque desde do começo aqui, você acreditou no projeto, você esteve comigo assim em vários outros momentos aqui, ajudando a lidar com outras coisas, de eu me adaptando a IDC novamente aqui, que eu não, pô, eu estudei na Cooperio aqui, mas, cara, tinha 14 anos talvez aqui, que eu não conhecia mais a cidade, você me ajudou nisso, você me apresentou pessoas, você me apresentou lugares, se dispôs a estar aqui, né, que digamos, eu falei pra você, cara, vamos começar. E ele, pô, cara, quebrei o pé. Vinha outra pessoa, disse, não, mas quero começar com você, cara. E aí você aqui com o pé quebrado, acidentado, se dispôs a vir, cara, só tenho te agradecer, mano. A casa tá aberta, sempre que você quiser vir, vai ser uma satisfação, viu? Te agradeço demais. Como eu disse a você, eu não... Só para reforçar, nem tudo gira em torno da moeda. Essa é a minha palavra de ordem. É assim, eu não vendo produto. Eu vendo comodidade e com isso eu busco a oportunidade de fazer novos amigos. Entende? Fez um aqui, com certeza, cara. Então, assim, as pessoas, tem muitas pessoas que não me conhecem, não conhecem com essa intimidade que eu tive com você com tão pouco tempo. Tem pessoas que me conhecem do oi oi, do olá, tudo bem, sabe do que eu faço, mas não conhecem esse meu lado de querer estar sempre somando, de querer estar sempre... Eu procuro sempre andar com a marreta no colo. Porque assim, ao invés de construir parede, eu as derrubo. Cara, que bonito isso. Entendeu? Eu procuro derrubar e com a matéria-prima a qual eu uso para derrubar, o que me sobra dela, eu procuro fazer pontes. Porque assim, essa frase, velho. a vida não passa de um entrelace. A gente não vem aqui, a gente não vem para estar só. Não é até porque assim, a gente não vai muito longe. Entende? Porque assim, você pode, eu vou longe, mas se você vai longe fisicamente. Porque se você for acompanhado, a sua prole vai adiante. Eu digo, junto, se você tem um relacionamento, se você tem uma pessoa a qual você carrega, uma mulher ou uma amizade, vai lhe estimular sempre e além. Porque eu disse a você que eu vou morrer insatisfeito. Porque eu vou querer sempre ir além. Eu imaginei, quando você começou a falar das suas coisas assim, por isso que eu te perguntei, digamos assim, não poderia encerrar o episódio de hoje sem perguntar isso, porque me pareceu que dentro do seu perfil você vai estar sempre buscando alguma coisa, e se você achar um desafio, você vai topar. Vou topar. Mesmo com aquele medo. Topo, tenho certeza. E tem coisa, viu? Ainda tem algumas coisas aí que tá guardada num lugar, num cofre secreto ali, que acho que no próximo, não sei se no próximo podcast, mas acho que no terceiro, que eu acredito que venhamos a ter outros, acho que pro ano que vem tem novidade. Então, já tá dando uns spoilers aí de que pode acontecer, eu ainda não tô sabendo, mas pô, cara, bola isso daí, cara, eu tô dizendo, a porta tá aberta e, mano, sente-se em casa, mano, você aqui é de casa mesmo, é um amigo do coração aqui já há pouco tempo, e pessoal, siga aí na rede social, o Fernando aqui, Fernando Amaral, Ofê, o Rústico 20 também, que é a empresa dele aqui, onde você vai encontrar esses móveis também. E o 2FA agora, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. No Instagram, aí o 2FA PDC, né? 2FA Podcast. E no YouTube, somente 2FA. Beleza, galera? Foi o episódio de hoje. Um abraço para todos vocês aí. E o prazer enorme aqui de estar com o Fernando Amaral. Mais uma vez, obrigado. Meu irmão, prazer é todo meu. E tenha certeza, as portas do meu estúdio, do meu ateliê, vai estar sempre aberto para você em qualquer situação. Eu agradeço demais, cara. Então é isso, galera. Um abraço para todos vocês.